assunto crucial para conseguir fazer uma boa prova, que é falar, cai todos os anos. Todos os anos. Pode cair uma, pode cair duas, mas sempre cai. É a crase. Vamos falar de crase, gente. Porque o que é crase, tá? Crase significa junção. Esse é o significado desse termo. E a partir do momento que a gente entende que é uma junção, a gente tem que saber o que está sendo juntado. Então, é a junção do quê? É a junção de uma preposição a, mais, e aí agora a gente tem que ver o que pode ser juntado. Pode ser um artigo a, pode ser um artigo as, pode ser um pronome demonstrativo aquela, aquele ou aquilo, pode ser um pronome relativo a qual ou as quais. Mas aqui, como resumo, estou colocando apenas isso, tá? Aqui como artigo, aqui como pronomes. Mas sempre vai ter essa junção. De onde é que vem a preposição? De um termo que exige a preposição. Então a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente fala de verbos transitivos indiretos, tu vai ter um verbo que vai exigir a presença de uma complementação e essa complementação vai vir com uma preposição. Então é basicamente isso, é ver de onde é que vem a preposição e olhar para outra palavra e ver se ela está aceitando artigo, se ela aceita um pronome e tudo mais. Por exemplo, imagine que eu coloque uma frase dizendo: eu entreguei hum, eu entreguei a carta. Eu entreguei a carta. E aí aqui eu tenho um espaço. Amigo. Pronto. Eu entreguei a carta. Tchananã, amigo. O que eu vou perceber? Que aqui o verbo é entreguei, certo? O sujeito é eu. Quem entrega, entrega alguma coisa. Então a carta está aqui, ó. Essa é a coisa que está sendo entregue. Então isso é um objeto. E por ser a coisa que está sendo entregue, ele é um objeto direto, fazendo com que esse A que está aqui seja só um artigo que está acompanhando carta. Percebe? Porque quem entrega, entrega algo. Está ali o algo. Mas quem entrega, entrega algo a alguém. E aí surge o A da preposição, fazendo com que esse elemento que está aqui seja o nosso objeto indireto. Por que é indireto? Porque aqui está a preposição. Não é eu entreguei o amigo a carta, é eu entreguei a carta ao amigo. Então o A da preposição vem para cá, ó. Como eu tenho a palavra amigo, esse substantivo aceita o artigo o. Então eu junto a com o e formo eu entreguei a carta ao amigo. Agora, se eu faço uma substituição, e aí como é que poderia aparecer na prova, tá? A prova pode colocar para ti crase em lacunas, assim, para que tu complete se tem crase ou não, né? Mas a prova pode perguntar também, se substituíssemos a palavra amigo pela palavra amiga, isso tornaria obrigatório o uso de crase naquele contexto. Tornaria. Por quê? Porque a lacuna é a mesma, tá? Quem entrega, entrega algo, a carta, a alguém. O A da preposição veio daqui, ó. Então tá aqui. Aí eu tenho o termo amiga. Amiga aceita o artigo a. Junta os dois, ó, coloca a. Só que não existe esse a. A gente substitui isso por um a com a tal da crase, com o acento grave propriamente dito. Então é daí que vem a crase. A crase não é uma grande decoreba, não é para tu ficar decorando coisas, é para tu saber que se tu tem uma preposição, ela foi exigida por alguma coisa. Aí eu vou olhar para outro termo, eu tenho o termo amiga. Aí eu junto o a que veio do entreguei com o a que veio do amiga e os dois vão dar a contração da preposição mais o artigo naquele contexto. Isso é o que importa para nós e a gente vai conseguir sempre acertar as questões de crase pensando exatamente assim. Quais são as crases, os pontos especiais aqui que vale a pena, né? Por exemplo, eu posso dizer assim: referente a ideia anterior. Ideia anterior. O que vai acontecer? Se é referente a alguma coisa. Então a preposição veio. Ideia anterior, junto os dois, crase. A questão é, imagine que agora eu mude. Referente a ideias anteriores. Anteriores. O que vai acontecer? O artigo de ideias é as.
A preposição veio de referente. Aí eu tenho que saber. Se aqui nessa lacuna as únicas opções que eu tiver são o a sozinho, aqui não pode ter crase. Por que não pode ter crase? Porque o artigo é as. Então, se tiver o a sozinho, é sem o acento grave. Isso é só uma preposição. Mas se eu tiver nas opções um szinho junto, é porque ele está me dando o artigo também. Aí tu vai juntar o artigo com a preposição e aí surge a crase. Tudo bem? Isso é um caso bem especial aqui, em que pode... Se eu tirar o S, eu tiro a crase porque eu estou tirando o artigo. Se eu acrescentar o S, eu mantenho a crase. Tudo bem? E ainda, pensando em alguns casos especiais, a gente pode ter, por exemplo, supressão da palavra moda. O que seria a palavra moda? Moda é estilo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu escrevo a Machado de Assis. Se eu digo que eu escrevo a Machado de Assis, isso representa que eu escrevo para ele. Então, eu estou escrevendo direcionado para o Machado. Mas a partir do momento que eu coloco só essa crasinha aqui, essa crase significa que eu estou suprimindo a palavra moda. Então, eu digo que eu escrevo a moda Machado de Assis. Então, colocando essa crasinha aqui, essa é um caso especial em que a gente vai ter ela mudando o sentido. Então, se eu digo escrevo a Machado, eu escrevo que nem o Machado, no mesmo estilo do Machado. Que outra crasinha pode ser essencial para nós? Por exemplo, numeral seguido da palavra hora. Esse aqui vai ter também. Por exemplo, a aula começa às 18 horas. E vale a pena ressaltar aqui, né? A abreviação de horas é só um H, não é HS, HRS, não é. É só um H. Então, se eu tenho o numeral seguido da palavra hora, eu tenho também aqui uma crasinha obrigatória. Ou, um importantíssimo, locução adverbial feminina. Esse é legal também, justamente nessas mudanças de compreensão, em que eu posso dizer assim, ó. Eu estudo à noite. Se eu deixo a frase escrita dessa forma, eu tenho estudar, eu sendo o sujeito, estudar sendo meu verbo, e quem estuda, estuda algo. Então, à noite entra como um objeto direto aqui. Quem estuda, estuda alguma coisa. Então, eu estudo à noite. Eu sei tudo sobre a noite, o luar e tudo mais. Agora, a partir do momento que eu acrescento uma crasezinha, aí eu mudo a compreensão e eu digo que eu estudo à noite. E aí, a colocação dessa crasinha aqui diz que eu tenho uma locução adverbial. E os advérbios nos dão noção de tempo, modo, lugar, etc. Então, eu estudo alguma coisa no período da noite. Então, olha a diferença. Antes, agora, a noite aqui era o objeto do meu estudo e agora a noite é o período do meu estudo. Então, essas são algumas crasezinhas importantes e vale a pena ressaltar, né? Às vezes a gente decora que não vai crase antes de palavra masculina. Depende. Tem casos especiais. Ou eu poderia dizer, por exemplo, que eu entreguei, ou eu dei o presente, e aí eu tenho rapaz aqui, e uma lacuna. Quem dá alguma coisa. Então, o presente é a coisa que eu dei, ó. É o objeto direto. Mas quem dá alguma coisa a alguém. Aí, se eu tivesse o a, e aí o rapaz. Se eu tivesse só um o, eu juntaria, eu dei o presente ao rapaz. Mas em vez de ter o aqui, eu poderia colocar um pronome aquele. E aí eu juntaria o a com o pronome aquele e teria, eu dei o presente àquele rapaz, tendo a crasinha. Então, às vezes, pode aparecer antes de palavra masculina. O importante é perceber que crase não é visto como acento, crase não é coisa decorada. Crase é tu perceber que existe uma junção entre uma preposição e um artigo ou um pronome. A preposição é exigida por algum termo anterior, e aí o artigo ou o pronome vão vir dos termos que vão vir na sequência. Então, é super tranquilo, isso aí é questão certa da prova.